Muitos de vocês sabem que eu sou casado com a Rebeca, e isso já faz um pouco mais de 36 anos que somos casados. E eu me lembro muito bem do início do nosso relacionamento. Nós dois estávamos na faculdade, ela ainda fazia o bacharel, eu fazia o mestrado, e nós dois tínhamos agendas muito cheias, porque não somente estudávamos, mas também trabalhávamos. Então não dava para nos encontrar durante o dia, e ela trabalhava à noite e só largava o serviço às 10 horas da noite. Mas isso não era impedimento para nós de nos reunirmos, porque nós tínhamos tanta sede de estarmos juntos, que mesmo tendo que nos reunir somente depois das 10 horas da noite, nós fazíamos esse sacrifício, até sacrificávamos o nosso sono, porque nosso desejo de estarmos juntos era tão forte. Quando eu estava pensando no tema que me foi dado hoje, um versículo veio à minha mente, que é Salmo 27, versículo 14, que tem 3 exortações e uma delas é repetida. Diz o seguinte: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. É como se o salmista estivesse tapando assim os freios, depois pisando no acelerador e depois tapando os freios mais uma vez. E minha pergunta é, eu quero me concentrar naquela exortação que é repetida nesse versículo: espere no Senhor. E a minha pergunta é, como tornar isto algo real, tangível e regular em nossas vidas? Eu tive o privilégio de ser criado num lar cristão. Desde o berço eu ouvia falar de Jesus, eu ouvia falar de Deus e como Deus me amava, como Jesus me amava. E meus pais eram excelentes exemplos de cristãos para mim. Fui batizado e declarei minha fé publicamente em Jesus aos 11 anos da idade. Mas nunca na minha vida eu ouvi falar de um tal de tempo com Deus. E quando eu cheguei na faculdade, encontrei uns rapazes na faculdade que falavam muito dessa coisa de tempo com Deus. Eu escutava o que eles diziam não, tem que levantar cedo, toda manhã, e tem que dedicar seu tempo, meia hora pelo menos, a esse tempo com Deus. E eu confesso que no início eu achava uma loucura. Mas como é que você vai levantar cedo, sacrificar seu sono, prejudicar talvez a sua agenda cheia naquele dia? E o que diabos vai fazer durante meia hora, simplesmente sentado? Eu não entendia e não gostava da ideia. Mas com o passar das semanas e meses, naquele primeiro ano da faculdade, eu comecei a observar que esses irmãos eram irmãos que tinham algo extra nas suas vidas, tinham algo que eu não tinha. E eu cheguei à conclusão que talvez seria sim uma boa ideia testar essa prática de tempo diário com Deus. E de fato o meu tema hoje é a grande decisão diária de um semeador. E para mim, a grande decisão diária do semeador, a grande questão que o semeador, o cristão, faz para si mesmo todos os dias, é simplesmente essa: hoje criarei tempo para estar com o amado? Hoje criarei tempo para estar com o amado? Nós sabemos que esse tempo com Deus às vezes é chamado de tempos em solitude com Deus. Tem uma longa história. Eu acho que começou com os primeiros seres humanos. Nós vemos em Gênesis que Adão e Eva, andavam com Deus no jardim.
era um relacionamento, era uma intimidade. Algumas gerações depois nós vemos a figura do Enoque, uma figura bastante interessante. E o que a Bíblia diz sobre Enoque, o que destacou o Enoque, foi que ele também andou com Deus. E a Bíblia diz, por 300 anos, ele andou com Deus. Moisés passou aqueles anos todos no deserto, antes de ser chamado por Deus para libertar seu povo. E ele passou aqueles 40 dias no monte do Sinai para receber a lei de Deus. Davi, um pastor, e você sabe que pastores têm muito tempo a sós, e eu tenho certeza, vendo tudo que Davi escreveu e observando a vida dele, que ele passava esse tempo como pastor em solitude com Deus. Elias andou 40 dias no deserto antes de chegar no Monte Horebe, aonde Deus se revelou a ele, naquela voz quieta e pequena. E passando para o Novo Testamento, João Batista vivia no deserto, e as Escrituras nos dizem que veio a palavra ao João no deserto. Acho que isso não é coincidência. Saulo, mais tarde chamado de Paulo, nós sabemos que quando ele foi confrontado no caminho a Damasco, ele passou 3 dias em jejum, cego, tenho certeza, perante Deus, questionando, querendo saber, desenvolvendo um novo relacionamento com Deus. E nós sabemos que depois de ser convertido, ele não foi diretamente à obra, passou 3 anos na Arábia. E eu tenho certeza que durante esses 3 anos no deserto da Arábia, Deus estava trabalhando na vida do Paulo, preparando Paulo para o ministério que viria. E como todas as coisas na vida, o melhor exemplo para nós é o próprio Jesus. Nós vemos que Jesus iniciou seu ministério fazendo o quê? Passando 40 dias no deserto. E vejo que na vida de Jesus haviam 2 elementos básicos do seu relacionamento com Deus. Era um diálogo, era uma comunicação. E o primeiro elemento básico do relacionamento de Jesus com Deus era a leitura, a reflexão, a meditação e a memorização das Escrituras. Nós sabemos que Jesus fazia isso porque vemos os resultados, vemos os sinais disso no seu ministério. Quando ele foi tentado pelo diabo, ele citou Deuteronômio 8:3, que ao meu ver dá uma noção clara da importância que Jesus dava à palavra de Deus na sua vida, porque ele disse ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o segundo elemento do relacionamento de Jesus para com Deus era uma vida íntima de oração. Em Lucas 5:16, nós vemos uma pista muito importante sobre os hábitos de vida de Jesus. O versículo diz o seguinte: Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. E o uso das palavras retirava-se e orava indica para nós que isso não era uma coisa pontual, mas sim era um hábito. E creio eu, era um hábito frequente na vida de Jesus. Quero dar meu próprio testemunho sobre meu tempo com Deus. Eu levanto cedo todos os dias. Eu calculo qual é a minha primeira obrigação do dia. Eu sei o tempo que me leva para passar meu tempo com Deus, para me aprontar para o dia. Então, eu coloco o despertador na hora devida para que eu possa ter esse meu tempo com Deus, me aprontar
e ainda estar pronto para minha primeira obrigação do dia. Às vezes acordo às 5:30, às vezes acordo às 6 horas, varia e depende do primeiro compromisso que eu tenho no dia. O lugar é importante para mim, o lugar aonde eu tenho esse tempo com Deus. Quando eu e Rebeca nós mudamos para aqui, Itu, uma coisa que eu pedia de Deus quando nós estávamos procurando uma casa para alugar, eu pedi a Deus, por favor, me dê uma casa que tenha um bom lugar para meu tempo com o Senhor. E o Alexandre e a Eric, que estão aqui, eram nossos vizinhos ao lado, eles sabem do bom lugar que Deus nos deu. Na frente da minha casa havia uma varanda, e eu olhava lá para frente, e não havia casa, não havia nada, menos o morro, menos a floresta, menos o céu, menos as obras de Deus. E era um lugar maravilhoso para mim ter esse tempo com Deus. E o Alexandre, quando ele saiu para o trabalho, a maior parte dos dias, ele me via na varanda, tendo esse tempo com Deus. E quando voltamos a Abilene, eu fiz o mesmo pedido para Deus. Deus, por favor, me dê um lugar onde eu possa ter um tempo com o Senhor, um bom lugar para isso. E o Antenor sabe, a Firi sabem, que nós conseguimos um lugar onde, da mesma forma, eu tenho uma varanda, eu tenho uma vista bonita na minha frente, onde eu posso ver as obras de Deus. Talvez você não vá ter uma varanda com uma vista bonita, mas é importante que você procure um lugar onde você possa estar em solitude com Deus, mesmo dentro da sua casa. Pode ser um quartinho da sua casa, pode ser a varanda do seu apartamento, mas é importante que procure um bom lugar para estar com Deus. Eu gosto de ficar do lado de fora, não dentro de casa, mas do lado de fora. Comecei isso aqui em Itu, onde o clima permite, não é? Lá em Abilene faz calor, faz frio, mas mesmo assim, eu continuei esse hábito nesses últimos 2 anos. Depois de voltar a Abilene, eu tenho que me agasalhar muito no inverno, e no verão eu enfrento os mosquitos. Mas mesmo assim, vale a pena para mim estar do lado de fora para poder ter esse tempo com Deus. Eu procuro fazer disso um ritual agradável. Eu gosto de café com leite. Então, o que é que eu faço? Primeira coisa que faço quando eu levanto, faço café, coloco o leite, esquento até ferver na forma micro-ondas, e eu vou fora para tomar. E a minha xícara é uma daquelas grandes, não é? Eu não sei, 500 mililitros talvez. É grande. Mas qual é a importância disso? Para mim, eu prefiro não ter relógio comigo quando estou fazendo o meu tempo com Deus, porque isso me deixa um pouco ansioso. Estou sempre consultando o relógio para ver se meu tempo acabou. Então, o que mede meu tempo é o tempo que me leva para beber aquela xícara de café quente. Eu já sei que vai levar uns 25 minutos para poder beber aquela xícara inteira. E durante esse primeiro período, o que é que eu faço? É meu tempo de oração, é meu tempo de reflexão, é meu tempo de meditação. Depois de beber a primeira xícara, eu volto, encho a xícara de novo com café, com leite, coloco para ferver e volto para o segundo período. E o segundo período exatamente é o tempo quando eu leio a palavra e quando eu medito na palavra. E olha, eu vou te dizer, é uma coisa maravilhosa. Normalmente leva uns 40 a 45 minutos para eu poder beber essas 2 xícaras e ter esse tempo com Deus. Agora, eu não quero te desencorajar. Eu sei que é difícil pensar em separar 40, 45 minutos agora na sua agenda para poder passar esse tempo com Deus. Então, comece com 15 minutos. Eu comecei com 15 minutos,
Mas com o passar dos anos, esse tempo era tão gostoso, e eu gostava tanto desse tempo, que o tempo foi crescendo. Eu acredito que vai acontecer com você também. Algumas dicas. Lembra que esse é um tempo devocional, não é um estudo. Tempo devocional. Há muitos instrumentos disponíveis para te ajudar nesse tempo devocional. Eu sei que há programas para a leitura da Bíblia em 1 ano. E se você seguir esse programa, você vai ler a Bíblia inteira durante 1 ano no seu tempo com Deus. Há livros com pensamentos devocionais diários, que você pode ler uma passagem ou pensamento do autor sobre essa passagem e ficar meditando e orando sobre aquilo. Há livros inteiros que são devocionais, como a maior parte dos livros do meu grande amigo Max Lucado, e esses livros são muito úteis também na nossa vida devocional. Talvez você queira fazer sua leitura em voz alta. Talvez você queira orar em voz alta. Talvez você queira escutar uma música inspiracional ou cantar uma música inspiracional. O importante é que seja algo que vá desenvolver sua intimidade com Deus. Esse é o propósito. Outra dica que eu dou: ache um tempo na sua agenda quando você pode reservar esse tempo consistentemente. Eu tenho aprendido que na minha vida é melhor que seja a primeira coisa do dia. Porque se eu esperar até, por exemplo, a hora do almoço, ou esperar até a hora antes de me dormir, os eventos do dia fatalmente atropelam as minhas boas intenções. Então eu tenho aprendido que é melhor para mim, e dou essa recomendação para você também: faça isso primeira coisa do seu dia. Outra dica que eu dou, vocês talvez vão achar isso estranho, mas eu aprendi isso através dos anos: não deixe a intercessão na oração dominar seu tempo em oração. Você vai me dizer: mas Brian, é um dos papéis do cristão interceder? É sim, mas é apenas um dos papéis do cristão. E o que eu percebi é que eu sempre tenho mais pessoas, mais pedidos, mais coisas pelas quais eu preciso orar, de que eu tenho tempo. E eu comecei a perceber que eu estava ficando ansioso, tentando lembrar tudo que eu precisava lembrar, tentando interceder por todos que eu precisava interceder, e finalmente cheguei à conclusão: não vou fazer isso todos os dias. Agora eu faço intercessão 1, 2 vezes por semana. E nos outros dias, no meu tempo de oração, às vezes eu simplesmente fico quieto diante de Deus. Às vezes eu falo e oro sobre a passagem bíblica que eu li. Há muitas coisas que se pode fazer no seu tempo de oração e nem sempre tem que estar intercedendo. De fato, acho que eu tenho uma base bíblica para isso. Em Mateus 6, versículos 7 e 8, Jesus, descrevendo os hábitos de oração dos pagãos, disse: eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E aí ele dá aquele exemplo de oração que nós chamamos do Pai Nosso, que é uma coisa simples, é uma coisa básica. Então, não que não possamos ter orações mais prolongadas e mais detalhadas, mas o que Jesus quis nos ensinar é que não é por falar muito, não é por orar muito, não é por lembrar de tudo que Deus vai responder às nossas orações, porque Ele já sabe do que nós precisamos. Lembra que esse tempo com Deus é um relacionamento e não uma obrigação. E lembra também, outro lado da moeda, que requer
disciplina e comprometimento. Confesso que no início, às vezes quando eu fiz meu tempo com Deus, porque eu estava comprometido com isso, porque eu exercia essa disciplina, eram mais frequentes do que hoje. Hoje, como eu já falei, virou um grande prazer. E sinto muito falta do meu tempo com Deus, naqueles dias raros, quando não consigo ter esse tempo. Quais são algumas vantagens que você e nós vamos realizar se conseguirmos implementar essa prática nas nossas vidas? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que permite espaço para o Espírito Santo fazer seu trabalho. E nós sabemos que o trabalho principal do Espírito Santo nas nossas vidas é de nos transformar na imagem de Cristo. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 18. Então essa é a primeira grande vantagem. O Espírito Santo, você está abrindo espaço para que Ele faça esse trabalho de transformação. Segundo, você estará mais em paz, estará mais centrado e estará melhor orientado para enfrentar tudo que vai vir no seu dia. E voltando à passagem que nós citamos, Salmo 27:14, espere no Senhor. É esperando no Senhor, através do nosso tempo com Ele, que nós criamos espaço para que o poder dEle esteja atuante em nossas vidas. Há uma promessa que Jesus fez aos seus discípulos em João 14, que sempre me intrigava e até hoje me intriga. Ele disse o seguinte: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará obras ainda maiores do que estas. E eu fico pensando, Senhor, eu quero ter uma vida assim. Eu quero que o Senhor faça obras ainda maiores na minha vida. E o que tenho aprendido é que esse tempo diário com Deus abre espaço para que Ele possa fazer essas obras e para que Ele possa transformar a minha vida, para que eu seja um instrumento mais útil nas mãos dEle. Em conclusão, se alguém perguntasse para mim, Brian, uma coisa que tenha influenciado seu crescimento e seu amadurecimento em Cristo, o que é? Eu falaria sem hesitação que é meu tempo diário com Deus. Quando nós conseguimos inculcar essa prática de um tempo diário com Deus, nós estaremos chegando àquele estado abençoado que Jesus mencionou nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, fome e sede de Deus. E nós vamos poder ecoar as palavras do salmista em Salmo 42, versículo 1 e 2, quando ele escreveu: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Que Deus nos abençoe.